Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Departamento de Agricultura norte-americano corta a safra de milho dos Estados Unidos em 10 milhões de toneladas. A soja também sofre forte redução na expectativa de produção. Nós vamos saber o que esperar dos preços após impactos do clima nos Estados Unidos e também na Europa e na China. E mais. O Parlamento Europeu aprova a lei que proíbe importação de produtos agrícolas provenientes de áreas de desmatamento legal e ilegal e prevê a rastreabilidade das commodities. Nova era Xi Jinping. A um mês do início do Congresso do Partido Comunista Chinês, vamos entender o que esperar do terceiro mandato do presidente da China. E ainda, um estudo da consultoria McKinsey revela que 71% dos agricultores já utilizam canais digitais na jornada de compras. Uma atualização sobre o futuro da digitalização no agro você vai ver também nesta edição. O Hora H do Agro já está no ar. O Parlamento Europeu aprovou nesta semana uma nova lei que determina que produtos importados pelo bloco não poderão ser provenientes de áreas desmatadas legal e ilegalmente após o dia 31 de dezembro de 2019. A proposta, que está vinculada ao Acordo Verde Europeu, inclui commodities agrícolas importantes para o Brasil, como soja, café e cacau, além também de produtos agropecuários como a carne bovina. E a expectativa de que essa lista de produtos seja expandida para milho e também carne suína, por exemplo. Para garantir que esses itens não tenham como origem áreas desmatadas, a União Europeia exige que os países exportadores façam um monitoramento via satélite com coordenadas geográficas e auditoria nas lavouras. Haverá também uma espécie de classificação dos países, que seriam avaliados como risco baixo, médio ou alto para desmatamento. Com a aprovação dessa lei no Parlamento Europeu, nesta semana, agora os países membros do bloco vão discutir a proposta. Em nota, o governo brasileiro definiu a medida como unilateral e discriminatória e em prejuízo aos países em desenvolvimento e diz que confia que a iniciativa não viole as regras criadas pela Organização Mundial do Comércio. O Itamaraty informou que acompanha o tema e que transmitiu preocupação à Comissão Europeia e que está aberto ao diálogo. Para repercutir este tema, vamos então apresentar os convidados do Hora H do Agro desta semana. André Nassar, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. Seja muito bem-vindo, Nassar. Oi, obrigado, Kelly. Obrigada a você pela companhia. Caio Penido, presidente do Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC. Seja muito bem-vindo, Caio. Obrigado, Kelly. Um prazer. Da mesma forma. André, eu começo a primeira rodada do nosso painel perguntando para você o que acontecerá a partir de agora, quais são os efeitos práticos desse novo passo no chamado Green Deal lá na Europa. Eu lembro que você esteve conosco aqui na Jovem Pan há alguns meses, alertou para a possibilidade de confirmação da aprovação no parlamento e que agora vira então uma lei que proíbe a importação de produtos provenientes de áreas de desmatamento legal e ilegal. Explica para a nossa audiência do agro ou não do agro o que isso significa e quais efeitos são esperados. Uma coisa importante, Kelly, você já falou, né? Essa é a versão do parlamento. Então, agora tem uma versão do parlamento, uma versão da comissão e um relatório do conselho, né? Que são os países membros. Eles têm que se entender para ter a versão final que vai ser finalmente publicada e eles querem se entender até a COP, para anunciar na COP, tá? Tem algumas dúvidas, porque assim, a versão do parlamento piorou bastante para nós. Talvez a gente pudesse falar daqui a pouco sobre quais foram essas pioras. E vamos ver se essas pioras, vamos dizer assim, vão ser mantidas nesse debate final.
piorou bastante para nós. Vamos entender já no começo o que significa isso. Piorou bastante para nós brasileiros, exportadores de commodities agrícolas e de carne. Que tipo de efeito prático esse texto que foi aprovado no parlamento gerou na sua avaliação? Então, primeiro, antes eles estavam usando o conceito de desmatamento. Agora eles estão usando o conceito de desmatamento mais conversão. Ou seja, não é só vegetação de floresta que vai entrar. Entra também vegetações não florestais, que depois eles definem lá como wooded land. Esse wooded land, em inglês, que eu não sei em português como traduzir isso, cobre 90% do cerrado. Então, nós temos toda a área florestal, Amazônia, Mata Atlântica, não pode ter desmatamento, e praticamente 90% do cerrado. Então, essa é a primeira expansão que eles fizeram. A segunda, eles falaram no parlamento que frango, porco e frangos suínos e caprino tem que entrar, além de milho e borracha. Então, ampliaram o grupo, o conjunto de produtos, tá? Então, essas são as principais pioras, vamos falar assim. Muito bem, André. Eu agora, na sequência, eu passo para você, Caio. Eu ainda preciso explorar esses elementos com você, André, porque para nossa audiência, que muitas vezes está em grandes centros urbanos, tem pouco contato com essas nuances e até detalhes que fazem parte da produção de alimentos. Quando se ouve desmatamento, geralmente há uma associação de que a medida é acertada, ou seja, nada que venha de desmatamento. Só que você disse que a União Europeia não quer produtos vindos de áreas de desmatamento e conversão. Quer dizer que toda a área que hoje produz alimento, em algum momento na história, ela foi uma floresta que foi convertida em lavoura. Explica para o povo que nos ouve, para mim, para todos, qual é o ponto dessa questão aí? Nada vai poder mais ser transformado em área de produção de alimentos? Seria uma moratória para o Cerrado, inclusive? Assim, poder transformar pode, mas a área transformada depois de 31 de dezembro de 2019, que você já falou, né? O produto que for produzido nessa área no Cerrado não vai poder ser exportado para a Europa. Então, o exportador vai ter que separar isso. Ele vai ter que, porque os exportadores vão continuar comprando produtos de áreas convertidas, né? Sobretudo no Cerrado, porque na Amazônia é outra discussão, né? Na parte florestal, mas no Cerrado vai continuar comprando. Só que o exportador não vai poder exportar esse produto para a Europa, ele vai para outros mercados. Para a Europa não pode ter desmatamento nem da Amazônia nem de Cerrado, praticamente de bioma nenhum. Eles não aceitam mais nenhum tipo de desmatamento, nenhum tipo de conversão de vegetação nativa. Ou seja, só vai para a Europa commodity agrícola que foi transformada em uma área, né, foi convertida a área que antes era de vegetação para a área de lavoura antes de dezembro de 2019. Estas áreas têm o sinal verde para enviar produtos para a Europa, correto, André? Isso, e o exportador, as empresas da Biov, por exemplo, no caso da soja, vão ter que comprovar isso, né? Que é o que você falou, a gente vai precisar ter a coordenada geográfica da propriedade ou dos talhões de produção, e tudo isso tem que estar documentado e comprovado no navio que vai levar a carga para a Europa. Muito obrigada, André. Caio, agora venho para a discussão com você, que está aqui representando o setor de proteínas animais, né? Mais especialmente aqui o setor de carne bovina. Conta para a gente como que vocês receberam essa informação, até porque vocês estavam em tratativas com a Europa para entender eventuais desdobramentos desse acordo verde, não é? Como isso afeta o pecuarista brasileiro? Quais são as suas análises? Olha, a gente na COP, a gente já teve essa notícia de que essa legislação estava para sair. Então, a gente contratou um escritório de advocacia europeu, alemão, que nos auxiliou. Em junho, nós fomos para Bruxelas ter um debate aí com alguns países e com a Comissão Europeia. O que a gente falou? A gente falou, não, entendemos, né, a questão climática, essa preocupação europeia, mas precisamos, né, reconhecer que o Brasil é a maior biodiversidade do planeta, com mais de 66% do território destinado à conservação, temos um código florestal, né? Estamos tentando ter uma produção sustentável com essas medidas, né? Uma produção que garante conservação dentro das propriedades, né?
Metade desses 66%, quer dizer, 33% do território brasileiro é biodiversidade dentro das propriedades rurais, né, que é uma conservação garantida pela nossa legislação. Então, a gente vê nessa legislação europeia uma sobreposição com a legislação brasileira, um desrespeito, um boicote à legislação brasileira. Então, um país amigo, um país parceiro como o Brasil, que além de ter toda essa biodiversidade, tem um clima tropical, que pode ter uma produção de baixo carbono, fontes de energias limpas, né, deveria ser tratado com um pouco mais de respeito, com um pouco mais de humildade do lado da Europa. Então, acho que eles teriam que ter um diálogo mais reconhecendo um pouco o Brasil, né, reconhecendo os erros europeus, né, que foram os primeiros aí a se desenvolverem nas indústrias. Então, a Revolução Industrial enriqueceram, né, emitindo gás de efeito estufa, colonizaram a América, né, propondo esse modelo de desenvolvimento insustentável que nós estamos tentando reverter no Brasil, né, com o Código Florestal. E a gente precisa de cooperação, não de boicote. Então, o papo foi muito em cima dessa questão ambiental, que tem que ser estimulada através de premiação dessa produção que conserva, e o excedente do Código Florestal, que o produtor tem direito legal de desmatar, tem que ser estimulado a reduzir esse desmatamento através de pagamento de serviços ambientais e mercado de carbono. Caio, na parte ambiental, o papo foi esse. É interessante, do ponto de vista ambiental que você coloca, né? Existem uma série de boas práticas sendo adotadas, uma série de lições de casa sendo feitas para aprimorar aquilo que ainda precisa ser aprimorado aqui no Brasil. O meu ponto para você, que está aqui representando o setor de proteína e que o público de casa quer saber é o que muda para o pecuarista brasileiro a partir dessa lei aprovada no Congresso Europeu. Olha, o grande risco na pecuária, hoje, temos 420 fazendas habilitadas aí a exportarem para a Europa, né? Que compram bezerros de 700 propriedades aí, de pequenos produtores. O grande problema são os pequenos produtores, porque a complexidade de regularizar uma fazenda, de fazer a rastreabilidade é gigantesca. Então, se é difícil para o grande produtor, para o médio produtor, a hora que você expande essa rastreabilidade, que hoje já é feita no abate, né, para os fornecedores, para as indústrias frigoríficas, essa rastreabilidade já é feita através de um diagnóstico socioambiental. Agora, quando a gente expande isso para o pequeno produtor de bezerro, muitas vezes em assentamentos que estão embargados, o lote está embargado, o assentamento está embargado, então gera um problema de fornecimento de bezerro e gera um risco de exclusão. Se excluir esse pequeno produtor da cadeia, ele vai ficar à margem da lei, então corre o risco de ter um efeito colateral negativo de aumentar desmatamento, uma vez que esse pequeno produtor vai falar, não tenho mais fonte de renda, não estou vinculado a um terminador que está me obrigando a cumprir a legislação, então eu vou desmatar tudo e vou tentar ganhar dinheiro com outras fontes fora da cadeia da legalidade. Então, o grande risco, eu acho que é o risco de exclusão de pequeno produtor e aumento de desmatamento. Obrigada, Caio. André, volto para você, porque tanto o Caio quanto o André já trouxeram para a gente alguns efeitos práticos dessa lei na Europa que impacta no Brasil. E para a nossa audiência tem que ficar muito claro um aspecto, gente. A lei aprovada lá no Parlamento Europeu, ela se refere a desmatamento legal e ilegal. O que quer dizer que mesmo que a lei brasileira dê o direito para o agropecuarista, dentro das regras do nosso país, fazer a supressão de uma área para transformar em lavoura e transformar em alimento, mesmo se estiver dentro das leis brasileiras, a Europa disse que não comprará. Certo, André? E aí, como é que faz agora a indústria brasileira? Você já deu na sua fala anterior o link para a minha pergunta. Começa a era da rastreabilidade ainda mais profunda, com a comprovação de que aquele alimento que será enviado para a Europa está em conformidade com essa regra. Como é que a indústria está? Preparada para esse novo desafio? A nossa indústria, né, a indústria da soja, né, que compra a soja, exporta o processo e vende o processado, ela, na verdade, várias das nossas empresas já têm ferramentas para fazer esse controle da origem, né, que a gente chama de origem verificada, você verifica de qual fazenda aquela soja veio, né. Ou as empresas têm essas ferramentas, ou parte do trabalho é feito setorialmente pela própria Biov, porque a gente produz muitos dados que as empresas vão usar depois. Por exemplo, a gente faz um mapa de soja justamente para as empresas poderem verificar as propriedades, né. O difícil que eu vejo, Kellen, não é
tanto conhecer a origem, o difícil é você garantir essa segregação no fluxo. Porque o que acontece? Eu vou conhecer a origem, só que essa soja vai para um armazém, do armazém ele vai para uma ferrovia, ou ele vai para um caminhão, que depois vai para uma ferrovia, vai para o porto. Então, essa soja verificada, que você conhece a fazenda de onde ela veio, o navio que vai ser carregado para a Europa, ele só pode ter soja verificada, não pode acontecer de ter nenhum caminhão chegando, que entrou no armazém no porto, que não foi verificado. Então, tem o desafio que é parecido, né, da soja com o boi, é parecido assim no conceito, né, que você tem muitos originadores locais, são cooperativas, armazéns, revendas locais que compram a soja. Se essas empresas não fizerem a verificação da soja, a soja comprada deles pelas exportadoras não vai poder ir para a Europa. Então, quem fornece para as exportadoras também vai ter que fazer a rastreabilidade. E mesmo que que uma exportadora faça tudo com a sua própria soja, com a soja que ela comprou diretamente do produtor, ela vai ter que segregar essa soja. Por quê? Porque se houver desmatamento numa determinada fazenda, né, que vende para as nossas empresas, essa soja não pode ser misturada com as outras na hora de exportar para a Europa. Então, vai mexer nos fluxos logísticos, isso vai gerar custos maiores na logística. Eu não sei te responder se todo mundo vai conseguir comprar, tá, Kelly? Vai conseguir atender. Eu acho que algumas empresas vão conseguir atender, outras empresas vão começar a originar a soja de regiões onde não tem desmatamento, vai ter uma readequação do mercado, com certeza no sentido de piorar a eficiência da logística e aumentar custo para o europeu. Isso aí é certeza, vai aumentar custo para o europeu. Esses são dois pontos que eu preciso ainda abordar com você, André. Você me deu a oportunidade aqui de fazer uma pergunta na sequência, que com certeza vai aumentar o custo para o europeu. A gente tem um contexto que é um contexto altamente desafiador na Europa, com problemas de energia, com problemas de seca, e agora fica então aprovada uma regra muito rígida no sentido de quais alimentos podem entrar na Europa. E você acabou de dizer que para garantir todas essas regras que foram aprovadas, isso vai ter uma elevação no custo. Você tem ideia da ordem de quanto vai aumentar esse custo? E o segundo ponto que eu gostaria de abordar com você, qual é a importância da Europa para a cadeia de soja? Porque alguns clientes podem, de repente, decidir que não vale a pena o custo de fluxos de rastreabilidade e fazer a sua venda para outros clientes e abandonando aos poucos o mercado europeu, que tem altas exigências? 2 em 1 para você. Começando pela segunda, tem várias empresas aqui, exportadoras, que estão na Europa. Elas têm capacidade de processamento lá, então elas vão continuar comprando a soja, concorda? Para atender a sua própria indústria lá. O mercado europeu hoje, se você colocar farelo, soja, tudo junto, dá ao redor de 8%. Eu considero, e é 50% do farelo, é 8% da cadeia inteira, mas 50% do farelo exportado. Então, eu não acho que assim, as empresas vão trabalhar para atender. Agora, eu concordo, tem empresas que não têm uma inserção tão grande dentro da Europa, essas talvez prefiram não atender, tá? Sobre o custo, agora, aquelas que estão na Europa, tem um mercado consolidado lá, acho que o trabalho todo vai ser para atender. Sobre o custo, a gente não tem um número, tá? Até acho que vale a pena mencionar, teve trabalho de uma ONG aí falando que o custo é no máximo uns $3 por tonelada, não é $3. Assim, nós já conversamos com as nossas empresas, nós estamos falando de algo entre $30 e $40 por tonelada, que é quase o prêmio que a soja brasileira recebe, que é quase o prêmio que a Europa paga hoje para sair soja pelo norte, tá? Porque a Europa gosta de comprar soja pelos portos do norte, que é onde tem mais risco de desmatamento, vamos dizer assim, né? Onde há ainda expansão de soja com conversão. Então, assim, quase como se a Europa tivesse que pagar 2 vezes o prêmio que ela paga hoje. Para mim, é muito alto isso, porque ela vai pagar um prêmio muito mais alto pela nossa soja. Interessante para a nossa audiência prestar atenção. A Biov está fazendo um cálculo aqui, aproximadamente $30 por tonelada a mais seria o custo para cumprir todas as novas regras propostas agora pela Europa. E aí, próxima rodada, André, eu vou abordar esse tema com você. O André falou que boa parte dessa soja sai do norte e é lá que tem a fronteira agrícola, ainda para
abrir áreas, ou seja, fazer a conversão de parte de vegetação para a lavoura para produzir alimento. E esse é um ponto muito importante para a gente abordar na próxima rodada. André, volto com você já. Caio, eu gostaria de fazer a mesma questão que fiz para o André, agora olhando do ponto de vista de carnes. Qual a importância da Europa para o mercado de carne bovina do Brasil? A gente tem duas frentes de diálogo internacional pelo EMAC. Um, segurança alimentar, a Ásia, a China, que a China é muito preocupada se a gente vai conseguir garantir fornecimento de alimento, de carne, se a gente consegue aumentar a produção. Então, a gente tem que levar em conta a segurança climática e segurança alimentar. A China também está preocupada com a sustentabilidade, mas muito mais preocupada com a segurança alimentar. A Europa é um diálogo que a gente tem que manter, a gente tem que estar na mesa para negociar, ter diplomacia climática, para a gente conseguir negociar bem. Hoje, aproximadamente 10% das exportações são para a Europa. E hoje, economicamente, vender para a China está mais interessante. Então, sim, tem uma tendência, pode ser se... A China é um exemplo interessante que uma ação comercial promoveu uma melhora climática, né? A China começou a exigir o boi até 30 meses. Então, promoveu a redução da idade de abate, a redução de gás de efeito estufa por arroba produzida, os produtores ganhando mais dinheiro intensificaram as pastagens, fixando mais carbono no solo, então estimularam a gente ter uma carne carbono mais eficiente. E nenhum dos nossos concorrentes no mercado global de carne, Austrália, Estados Unidos, Uruguai, Argentina, tem biodiversidade e tem essa característica de baixo carbono. Então, acho que a gente tem tudo para avançar nessas duas agendas, climática e alimentar, e atender. A Europa não é relevante na alimentação, mas é muito relevante no diálogo, porque ela é uma formadora de opinião. Então, o que hoje a Europa está fazendo, no futuro o mundo vai caminhar nessa linha, provavelmente, se não tiver um colapso aí de alimentação. Mas é muito importante manter o diálogo. Você fala em diálogo, mas eu queria abordar alguns pontos aqui com você. Entendo a sua colocação em relação a manter um diálogo super saudável, esse ponto. Agora, há duas questões, uma para esclarecer e outra para aprofundar. A primeira para esclarecer, quando você fala ao redor de 10% que a Europa importa para o mercado de carne bovina, você está falando de Mato Grosso, correto? Mato Grosso. Perfeito. Mato Grosso. Então, está aqui representando a pecuária de Mato Grosso. O segundo aspecto que você diz que a China, a partir do momento que passou a exigir um animal mais jovem, esse ciclo mais encurtado, acabou gerando um efeito colateral, que foi uma redução na emissão de carbono e é uma carne potencialmente mais neutra. E aí você disse que o efeito comercial gerou um efeito positivo ambiental. Na sequência, você ainda concluiu dizendo que hoje a China está mais relevante para a pecuária mato-grossense do que a Europa, mas lembrou que a Europa dita tendências. A questão é, a China vai seguir os passos da Europa e isso pode complicar a pecuária de Mato Grosso na sua avaliação? Sim, acho que essa é a grande preocupação. Então, num primeiro momento, quando a Europa vinha com essas exigências, o pensamento do produtor aí de Mato Grosso era assim, a Europa não é tão relevante, a gente está vendendo para a China. Mas, imediatamente, perceberam isso, né? Então começaram a influenciar a China, pressionar a China ao mercado global, né? Então, nas últimas reuniões aí bilaterais com a China, já veio uma preocupação maior com sustentabilidade, principalmente com carbono, gás do efeito estufa, e metano, carbono. Então, sim, a China está caminhando para isso também, e essa é nosso grande medo, nossa grande preocupação. Muito bem, para encerrar com você, Caio, o André Nassar fez uma estimativa de alguns cálculos que ainda vão ser aprimorados para a Biov em relação ao efeito da nova lei aprovada no Parlamento Europeu no custo do alimento que vai chegar para o europeu. Ou seja, o custo do alimento brasileiro, a gente está falando aqui da cadeia de soja. Na cadeia de pecuária, vocês têm ideia de quanto as novas exigências ambientais vão gerar de incremento de custo? Quanto mais vai precisar ser pago para comprar carne brasileira dentro dessas novas regras, Caio? É difícil estimar o custo, porque a gente não sabe exatamente quais serão as regras. Então, nessa nossa ida para a Europa, a gente conseguiu inserir a questão do pequeno produtor, que para isso eles foram muito sensíveis, né, porque eles têm problemas parecidos. A parte ambiental, eles fingem que não está entendendo muito bem para não ter que pagar por esse serviço ambiental. Mas a parte dessa minoria e dos pequenos produtores, eles atenderam. E aí que vai ser o custo, quer dizer, será que esse pequeno produtor, qual vai ser o modelo de rastreabilidade? Vai ser individual, por animal, vai ser por lote, por fazenda? Uhum. As indústrias frigoríficas já estão capacitadas para fiscalizar as fazendas que vendem gado para as indústrias.
Então, é esse custo de levar essa rastreabilidade desde o nascimento do bezerro da fazenda onde ele nasceu. Então, é um custo que a gente não tem como estimar porque as regras ainda não estão claras. Muito bem, obrigada, Caio. André e Caio, a gente vai para a última rodada. André, combinei com você que a gente ia abordar agora o efeito da nova regra da Agenda Verde da Europa no desenvolvimento das fronteiras agrícolas brasileiras. Para quem ainda não está tão habituado a esse termo, as fronteiras agrícolas são áreas como, por exemplo, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, que tiveram a supressão de mata nativa mais recentemente e que estão ainda abrindo áreas de floresta e transformando em lavouras. São, inclusive, uma potência do que se refere à produção de alimentos e também com efeitos colaterais no desenvolvimento econômico e social daquelas regiões pelas quais eu passei recentemente e vi um grande aprimoramento no desenvolvimento de emprego e renda. Objetivamente, para você a pergunta, André, que efeito a nova regra da Europa vai ter sobre o desenvolvimento dessas áreas que ficam ali formando a nova fronteira agrícola do país? Eu não acho que essa decisão europeia vai afetar a decisão do produtor de abrir área legalmente. Eu acho que o que determina a decisão do produtor de abrir área, plantar mais soja, plantar mais milho, é basicamente o mercado, né? O mercado, o preço dos alimentos e, evidentemente, a própria dinâmica de preço da terra, tá? Então, eu acho que a Europa não vai afetar isso, mesmo tendo incluído o Cerrado, eu acho que ela não vai afetar. O que eu acho que vai afetar é a gente ter uma discussão mais firme sobre a questão do combate ao que tem de desmatamento ilegal, tá? Mesmo que o ilegal o europeu está olhando o desmatamento como um todo, conforme você falou, né, Kelly? Mas cresce muito a preocupação do convívio de áreas que estão sendo abertas ilegalmente ou sem autorização de supressão, gerando custo para aquele produtor que obtém a autorização, que faz tudo segundo o rito, tá? Agora, a pressão, e aí sim eu acho que pode ter um impacto, de consumidores que são globais, eles estão na Europa, mas estão na China também, aí puxando um pouco para aquilo que o Caio falou, né? Essas cadeias de food service, vamos falar assim, eles querem eliminar o desmatamento na cadeia deles em qualquer lugar do planeta onde eles estão atuando, né? Então, várias empresas que são exportadoras, elas estão assumindo um conjunto de compromissos e que isso deve se refletir, sim, em maiores exigências, né, em todas as regiões, não só para atender a Europa, e uma sinalização mais clara do mercado que produto de área desmatada ele vai começar a ter, a meu ver, num futuro não muito distante, eu acho que logo, aí para 5 anos, ele vai começar a ter o seu mercado encolhendo, tá? Para fechar com você, André, esse ponto que você fala sobre a fama de um país ou a sua reputação ligada a ser um país sustentável ou um país que desmata, né? A gente tem observado os dados do Brasil e vê que ele tem despontado no cenário global como um fornecedor confiável de alimentos e que tem aberto novos mercados ao redor do mundo, especialmente nesse contexto de crise alimentar. Objetivamente, a minha pergunta é: as medidas adotadas na Europa são um protecionismo comercial disfarçado de preocupação ambiental? São medidas comerciais, eles efetivamente querem... na verdade, assim, o europeu tem essa coisa de ser verde, né? E ele faz coisas erradas ao ser verde. E os produtores de lá se aproveitam disso para tomar medidas protecionistas. Então, na verdade, é o setor agrícola europeu se aproveitando desse conceito até meio ingênuo do europeu de querer ser verde, de achar que ele vai transformar tudo, mas ele não quer mexer na matriz energética dele, ele quer mexer na matriz dos outros. Para fechar agora, definitivamente, André, são muitas as perguntas, eu fico aqui tentando encurtar a conversa, mas está difícil porque interessa demais para a nossa audiência. A partir do momento em que a nossa audiência acabar de enxergar esse painel, ela vai se perguntar, tá, mas e agora? O que eu tenho que fazer objetivamente? Qual é o efeito prático na minha vida e eu tenho que me mexer de alguma maneira? Aquela última mensagem para a nossa audiência no sentido de entender qual é o próximo passo, espera, faz alguma coisa. E aí, André? Não, acho assim, como o Brasil, nós temos que brigar. Agora, cada produtor individualmente, a gente ainda tem um tempo. Eu acho que
essa lei vai começar a vigorar, vai afetar os negócios no início de 2024, tá? Então, nós temos aí 2023, vamos esperar publicar tudo, que ainda tem umas etapas, né, conforme a gente já falou, e a gente vai começar, pelo menos aqui na Abiova, a entender o impacto disso do lado do produtor também e começar a conversar com os produtores sobre como é que a gente vai resolver isso e se há interesse, né, de alguma forma se adequar àquilo que o europeu quer ou não, né? Eu acho que aí nós vamos entender qual é o apetite do lado dos produtores em atender essa legislação. André Nassar, muito obrigada. Caio Penido, para você que faz a nossa audiência a partir de agora, a partir dessas informações, que tipo de efeitos ainda são considerados para a pecuária, principalmente em relação à parte reputacional, já que a pecuária também é alvo de vários ataques, né? O risco de reputação acho que é alto, né? Teve um plebiscito na Europa para entender a preocupação do cidadão europeu, foi muito alta, exigindo essa questão de livrar os alimentos consumidos na Europa do desmatamento. Então, essa lei vem resolver o problema da culpa do europeu de consumir carne de desmatamento. Mas para resolver o problema na ponta, num país como o Brasil, com todas essas características, a gente precisa de cooperação, de parceria verdadeira. Eu acho que tem que ajudar a gente nessa implementação do Código Florestal, dar prazos. Agora vão ter outras rodadas onde a gente vai ter prazos, né? Esse risco de exclusão, e acho que tem que premiar quem entregar esse produto, não boicotar, né, quem não entrega, porque isso prejudica muito a reputação e a gente sofre com essa polarização da reputação, que a maior biodiversidade do planeta, Código Florestal, comparando com os outros países, a gente é muito melhor. Temos muito que melhorar também, sim, mas somos melhores que os outros. Então esse conflito polariza, eu acho que a Europa deveria olhar a gente como um super parceiro e dialogar e a gente achar soluções e prazos que dê para todo mundo se adequar a esse novo mercado. Talvez a crise alimentar traga alguma reflexão nesse sentido, né, Caio? Porque há muitos desafios no mundo para a gente continuar acompanhando. Quero agradecer a vocês, primeiramente André Nassar, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, Abiove. Volte sempre, foi uma satisfação recebê-lo, André. Obrigado, Kelly, prazer estar contigo e com o Caio. Muito obrigada a você e ao Caio Penido, presidente do Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC. Caio, da mesma forma, foi uma satisfação ouvi-lo. Volte sempre. Obrigado, Kelly e André, foi um prazer. Até a próxima, gente. E nós vamos continuar, claro, atentos à Agenda Verde, mas também vamos acompanhar a oferta de alimentos ao redor do mundo. Outro destaque desta semana foi a divulgação do relatório mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, conhecido como USDA. A entidade norte-americana realizou cortes na estimativa de produção de grãos para patamares abaixo do que o mercado agrícola esperava. A safra de milho dos Estados Unidos sofreu um corte de 10 milhões de toneladas, sendo indicada agora em 354,1 milhões de toneladas. A soja também teve uma redução de 4 milhões de toneladas, projetando agora a produção total em 119,1 milhões de toneladas. Vale lembrar que as lavouras norte-americanas foram prejudicadas por chuvas irregulares e altas temperaturas durante o desenvolvimento. A consultoria Agriinvest Commodities indica que há espaço para novas quedas na produção, pelo menos para o milho nos Estados Unidos. A gente vai colocar uma imagem para vocês verem, é uma arte que foi preparada pela Agriinvest Commodities e que tem como base ali a projeção, o histórico dos relatórios do USDA e do USDA nos últimos anos. E nesta tela você vê a queda de produtividade do relatório neste mês, representada pela linha verde, né? Vamos enxergar esse mapa, então. Você está vendo que em 2022 foi bastante agudo o corte, tem a média dos últimos 3 anos e a média dos últimos 5 anos. Então, você vê que foi bastante expressivo esse tombo que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sinalizou no relatório de oferta e demanda publicado nesta semana. Agora, a gente vai entender isso em detalhe. Se precisar, a gente coloca esse mapa na tela de novo para detalhar para vocês que nos assistem pela TV. Quem ouve pelo rádio vai ter também uma análise completa com o nosso convidado, Marcos Araújo, sócio-diretor da Agriinvest Commodities. Marcos, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo na Jovem Pan. Obrigado, Kelly, tudo bem?
Muito bem, obrigada a você pela companhia. A gente acabou de mostrar para a nossa audiência que assiste pela TV e vamos agora frisar para quem nos ouve o que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontou. Foi um corte intenso na expectativa de produção de milho, né? Por que essa questão importa para nós, brasileiros, para todos os que nos ouvem e que efeito traz para a tendência de preço a partir de agora, Marcos? Kelly, é muito importante quando nós falamos em relação aos grandes exportadores de milho a nível mundial. Cerca de 4 países representam em torno de 85% da exportação mundial de milho, sendo eles Estados Unidos, Ucrânia, Brasil e Argentina. Portanto, se um grande player de mercado tiver uma grande redução, uma grande quebra de safra, consequentemente, o seu excedente de produção será menor e os países importadores vão buscar em outras origens. Aí restaria, portanto, Ucrânia, Brasil e Argentina, o que seria favorável para o milho brasileiro, uma vez que aumentando a demanda, teríamos um enxugamento das ofertas e essa expectativa de alta de preço. Muito interessante. Agora a gente está vendo um grande apelo, uma grande preocupação com os efeitos climáticos nos Estados Unidos, na Europa, na China. Tudo isso também importa para a gente entender a composição global. Hoje o balanço entre oferta e demanda para milho, ele está muito ajustado, falando numa linguagem mais popular, quer dizer que está faltando milho, a demanda está crescente, isso deve manter preço em alta? Sim, Kelly, é muito preocupante quando você pega, por exemplo, os estoques mundiais, números redondos, cerca de 300 milhões de toneladas a nível mundial. 2/3 desses estoques se encontram na China, ou seja, um estoque de milho não disponível para o resto do mundo. E o milho é o cereal mais produzido a nível mundial, cerca de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas a produção. Com certeza, você tem outros poucos produtos substitutos à altura e na quantidade demandada pelo milho. Ou seja, como fonte de energia, nós teremos a opção de trigo e o próprio arroz. E o arroz, nesse momento, é uma cultura que vem tendo uma redução de safra e também uma grande pressão inflacionária no futuro próximo será o arroz. Muito bem. Em relação à soja, você também tem preocupações em relação a essa combinação entre oferta e demanda por questões climáticas ao redor do mundo? Qual é a situação, Marcos? Temos sim, Kelly. Nós tivemos o Laninha nessa temporada que reduziu a produção na América do Sul ao redor de 30 milhões de toneladas. Também, recentemente, nós tivemos agora a confirmação pelo Departamento de Climatologia da Austrália, Kelly, confirmando o 3º Laninha consecutivo. Portanto, o Brasil hoje, como o maior produtor e exportador de soja em grão, se nós tivermos, vamos bater na madeira para que isso não ocorra, mas se nós tivermos novamente uma frustração de safra atingindo principalmente o sul do Brasil, com certeza a soja como fonte de proteína vegetal mais consumida no mundo, isso daí faz com que o nível de a questão do risco de segurança alimentar volte a bater com muita força à porta do consumidor. É importantíssimo que você traz para todos que nos ouvem também compreenderem esse contexto macro, né? A gente tem uma guerra na Ucrânia, a Ucrânia é um dos principais produtores de milho do mundo, a gente tem seca impactando a produção dos Estados Unidos, outro grande produtor no mundo, tem o Brasil sob a influência de um 3º Laninha seguido e tem uma demanda crescente no planeta, o que significa que a gente precisa de mais produção de alimentos. Objetivamente, eu gostaria de fechar esse ciclo que estamos iniciando aqui de condições das lavouras ao redor do mundo e tendência de preços com você, Marcos. Quais são as condições hoje que você vê? Se elas são um sinal amarelo ou se já está vermelho? E quais são as tendências de preço a partir do que você vê? Não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, na China, trazendo aí sim implicações para a formação de preço de alimentos aqui no Brasil, para o produtor rural e também para o consumidor. Kelly, nós estamos bem no início do plantio da temporada de soja aqui no Brasil 2022-2023. As condições do mercado futuro devem trabalhar em favor do produtor brasileiro para que o mundo consiga garantir, no mínimo, a manutenção da área de plantio aqui no Brasil e que as condições, quando nós avaliarmos custo de produção, os insumos, fertilizantes que subiram bastante, estão recuando já, o mercado tem que se comportar de uma forma que dê rentabilidade positiva para o sojicultor para que nós tenhamos uma garantia da oferta. Se isso não acontecer, Kellen, é uma situação muito desastrosa a nível mundial. Me preocupa muito para 2023, como você comentou, a situação hoje da Ucrânia com a guerra com a Rússia, são 2 países hoje, potências agrícolas também. Então o ucraniano, nessa situação muito delicada, qual vai ser a capacidade de investimento dele
para a próxima temporada 2023, diante de toda essa crise, aumento dos custos de produção e até mesmo a Rússia, o Vladimir Putin, ameaçando novamente o fechamento do corredor de exportação na região do Mar Negro. Se isso acontecer também, essa demanda seria direcionada aqui para a América do Sul, trazendo mais uma vantagem competitiva para o Brasil. Ou seja, trocando em miúdos o que você trouxe para a gente muito bem ao longo dessa nossa breve conversa, o Brasil está muito bem posicionado no cenário global como um país com capacidade de ofertar alimentos, que vive agora o início de uma nova temporada de produção e que corre também riscos climáticos. Mas com os desafios geopolíticos e com os desafios climáticos ao redor do mundo, você vê um cenário de firmeza para preço de soja e milho, o que deve fazer o brasileiro continuar produzindo e gerando potencialmente excedentes para alimentar a população e exportar, Marcos? Exatamente, Kelly. E enquanto o mundo tem esse movimento de urbanização e aumento de renda, isso tudo é muito favorável de médio para longo prazo aqui para o Brasil, tanto para a produção de soja, milho, como também de proteína animal. Nós temos uma grande vantagem competitiva frente aos nossos concorrentes. Que a gente possa aproveitar e também trazer mais informações para a nossa audiência aqui da Jovem Pan, se orgulhar desse belo desempenho que o setor agropecuário tem oferecido e gerado oportunidades de ofertar alimentos não só para a gente, mas também para os demais pessoas que estão no mundo todo. Marcos Araújo, analista de mercado da Greenvest Commodities, foi um prazer te receber, volte mais vezes. Da mesma forma, Até a próxima. Terá início daqui a cerca de um mês o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês. No encontro, o partido deverá alterar a Constituição para que o presidente da China, Xi Jinping, consiga um terceiro mandato seguido. O evento, que está previsto para iniciar em 16 de outubro, tem duração de cerca de uma semana e acontecerá em Pequim. Há grandes expectativas para que essa nova era Xi Jinping, já que a China está passando por desaceleração econômica, como resultado também dos impactos gerados pelos lockdowns adotados mediante política de Covid-0. Mais recentemente, houve também o aumento das tensões com os Estados Unidos e também com Taiwan, após a visita da presidente da Câmara norte-americana ir até a ilha de Taiwan, região que os chineses reivindicam a soberania. Para conversar conosco sobre a nova era Xi Jinping, nós vamos até a China. Henry Oswald, presidente da Associação de Empresas Brasileiras na China para a Indústria, Comércio e Tecnologia, a Abrachan, ele reside em Xangai, na China, desde 2004 e aceitou prontamente o nosso convite para participar direto de Xangai. Uma satisfação tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo, Henry. Obrigado, cara. Prazer. Da mesma maneira, conte para a gente como estão os preparativos aí na China para o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês. Muda algo? Olha, a China historicamente não é receptiva para mudanças. Todos esperam que realmente o presidente perdure, como já está aí há 8 anos. Em princípio não devem haver mudanças, mas obviamente esses últimos 8 anos, onde não houve um foco tão extremo em relação à economia, podem ter que mudar um pouco até pelo cenário econômico que a China e o mundo está vivendo, né? Existe uma pressão interna muito grande por crescimento e, como você comentou, os recentes efeitos pandêmicos de controle aqui acabaram afetando bastante o consumo local. Pois é, como é que está a situação por aí? Você que é um brasileiro vivendo na China, a gente vê o noticiário alertando para novos lockdowns, vê o setor, por exemplo, agropecuário preocupado com eventuais efeitos no fechamento de fábrica e distribuição de insumos que vêm da China para o Brasil. Qual é o seu termômetro hoje? Quais são as suas observações sobre o que está acontecendo na China? Desde o início da pandemia não tenho retornado ao Brasil, então nós acabamos vivendo todos os cenários e realmente esse recente controle, né, que acabou tendo mais fortemente aqui em Xangai até foi um pouco surpreendente, digamos assim, mas realmente a China é muito forte quando toma decisões em seguir à risca o controle de Covid-0 e obviamente afetou muito a economia, principalmente o setor de serviços, falando assim, em consumo, principalmente alimentos, né, onde restaurantes fecharam,
as pessoas também ficando em casa, consumindo muito mais produto interno e principalmente os produtos importados, né, que antigamente a própria logística, né, de importação nos portos acabou tendo um controle muito grande. Hoje, inclusive os alimentos que chegam importados, eles entram em uma quarentena, são alguns até passam por um processo químico de limpeza, e isso acabou realmente mudando até o perfil de consumo interno. Hoje, a população chinesa, que realmente tinha um consumo bem mais acurado, produtos até acaba migrando bastante para a culinária mais doméstica, né, digamos assim. Muito bem, e diga para a gente qual é a expectativa para a renovação desse terceiro mandato seguido de Xi Jinping. O que deverá marcar essa nova era do governo de Xi na sua avaliação? O Xi Jinping realmente é muito forte, principalmente porque ele fez um trabalho muito forte para ajudar a população mais pobre. A China no passado, ela sempre teve muito um pouco da visão de Deng Xiaoping, né, de ser rico, ser glorioso, e ele tem uma visão um pouco mais de Mao Tse-tung, onde preza bastante em buscar realmente ajudar a parte menos favorecida da população. Então ele tem bastante apoio do povo, que isso realmente a China dá bastante valor, mas também se espera muito a China se aproximando de países onde ela tem tanto uma certa dependência quanto estejam mais próximos do sistema. O governo ele investe muito no BRICS, né, onde o Brasil faz parte, inclusive. Existem fortes conversas para que a Argentina e o Uruguai também possam se aproximar. Então, nesse sentido, acho que o Brasil tem muito a se beneficiar, porque além de ser o principal parceiro de negócios, é o principal supridor, né, de alimentos e commodities. Né. Eu acredito que realmente a China deve cada vez mais se aproximar, até porque a dependência ela é bastante grande ainda. Interessante, Henri. Eu vou dividir em duas partes a sua resposta. A primeira delas, você disse sobre o apoio do povo a Xi Jinping. Esse é um ponto que tem bastante comentário aqui no Brasil, especialmente no ponto de vista da desaceleração econômica, que a desaceleração econômica, as tensões da China com Taiwan, essa piora da relação com os Estados Unidos poderiam estar gerando algum efeito de enfraquecimento na figura de Xi aí internamente. Você, como um brasileiro que vive na China, tem observado isso ou não? Acredita que o apoio está bastante forte ainda? Existem, inclusive, várias teorias que o próprio controle pandêmico teria alguma relação com o cenário político, né? Por haverem pessoas internas que talvez não estivessem de acordo com algumas políticas do partido. Mas o presidente Xi, ele segue bastante forte. Obviamente, existem pessoas internas que têm um direcionamento mais forte para o aquecimento da economia. Quando você tem somente um poder, eu acho que é bastante natural não conseguirem agradar todos internamente e gerar um pouco de divisão interna. Mas no geral, o partido ele é bastante coeso, ele é bastante forte, né? Eu acho que isso o presidente procurou reforçar muito, né, a questão da força do partido. E acaba que ele deve continuar sem maiores problemas, até porque existe um controle bastante grande, né, da segurança, da comunicação do partido para que não gere nenhum tipo de ruídos. Henrique, quais elementos você usa para capturar essa percepção de que há um grande apoio da população a Xi, que ele continua bastante forte e que é assim que deve iniciar a nova era? Eu pergunto porque também aqui no Brasil a gente acaba vendo muita coisa e alguns vídeos de alguns prédios sinalizando ali uma implosão em alguns casos para trazer um aspecto daquela crise imobiliária que parece que ronda o atual governo. O quanto disso é verdade, o quanto disso é mito? Conta pra gente. Em relação à crise imobiliária, uma coisa que o presidente Xi fez e que isso acho que é importantíssimo, ele buscou atacar também muito a concentração de renda, que é um problema, eu acho que em qualquer grande população. E nesse sentido você tem muitas grandes corporações do setor imobiliário, o caso, inclusive, de uma das empresas, né, que acabou entrando em concordata quase aqui, porque acabavam pegando o dinheiro do mercado a perder de vista e não efetuando o pagamento junto aos bancos. Isso acaba gerando uma concentração de renda muito grande no setor de tecnologia também, e isso realmente é algo que o governo vem atacando para que não
Uma coisa muito clara no governo comunista, né? O setor privado ele nunca pode estar além do setor público, né? Então, pelo contrário, o governo ele tem que dar exemplo, tem que controlar, e nesse sentido a população, todos querem, né, poder ter a mesma oportunidade e poderem crescer, e para isso também o governo acaba colocando maiores controles, né, nesses grandes ricos, digamos, que acabaram realmente enriquecendo rapidamente, até para que a economia fique mais coesa. Muito bem. Henry, voltando à sua resposta anterior, quando você dizia que uma das questões é que você percebia, por ser um brasileiro vivendo na China, esse apoio do povo ao Xi Jinping. Para quem está acompanhando a partir de agora, vai lembrar que o Henry é presidente da Associação de Empresas Brasileiras na China para a Indústria, para Comércio e Tecnologia. E aí, Henry, você dizia que no terceiro mandato de Xi Jinping, a sua expectativa é a aproximação de alguns países. E você citava a BRICS, dizendo que está uma expectativa aí de que o Brasil e a China fiquem ainda mais próximos. Nesta semana, chamou a atenção do mundo também o encontro de Xi Jinping com Vladimir Putin, presidente da Rússia. E depois do encontro que eles disseram, inclusive, que estão próximos e que pretendem estreitar laços. Que tipo de impactos você enxerga nesse xadrez da geopolítica? O que está acontecendo na sua avaliação? Eu acho que está muito claro para todos essa bipolarização mundial, onde você tem Estados Unidos e China realmente mais ou menos se dividindo. A China acredita muito, o exemplo da própria América Latina, vamos colocar assim, eles querem se aproximar bastante e acreditam, inclusive dependendo do resultado das eleições no Brasil, caso a esquerda venha a retornar ao poder, que eles vão ter uma facilidade ainda maior de negociação, porque você vai ter, desde o México até a Argentina, o Brasil realmente é dos grandes países o único que ainda tem a direita mais à frente entre todos os países. Isso é algo que o governo está acreditando bastante. O ex-presidente Lula também tem uma relação muito boa aqui do passado com a China. Então, a China não tem dúvida que ela deve se aproximar muito da América Latina. A África, eles já colonizaram, entre aspas, no passado, já estiveram muito próximos, já fazem isso fortemente no Sudeste Asiático todo. O leste europeu, e aí com a própria Rússia, né, dando muito apoio, eles devem ter uma aproximação muito grande, assim como o Oriente Médio. Ao meu ver, nós teremos mais ou menos um cenário mundial com os Estados Unidos no ambiente norte-americano, assim como no oeste europeu, e com alguns países, a Oceania e alguns países na Ásia, se você pegar Japão, Coreia, etc. Mas, na maioria, a China ela deve se aproximar, principalmente em países subdesenvolvidos, que tenham necessidade de investimentos, e aí você já percebe isso até com a própria Argentina, onde a China está realmente tendo uma aproximação muito forte, e com conversas com o próprio Uruguai até para acordos de livre comércio, né? Então a gente percebe que até estrategicamente, assim como a China já tem com o Chile, também querem ter um acordo de livre comércio com o Uruguai, e que sinceramente isso pode ser um pouco prejudicial para o Brasil, porque você vai ter provavelmente muitas empresas aí utilizando o Uruguai como um hub logístico para a América do Sul toda. Muito bem, agora eu vou usar suas palavras para fazer uma pergunta a partir do que eu acabei de ouvir você dizendo. E aí você me sinalize se entendi perfeitamente ou é algum equívoco da minha parte. Você dizia que temos uma eleição no Brasil e que se houver a vitória da esquerda, isso pode favorecer uma aproximação da China com o Brasil. E aí você usou o exemplo do que a China está fazendo na África, usando o termo colonização. E aí a minha questão é, você entende que se a esquerda vencer as eleições no Brasil, a China se aproxima do Brasil, gerando também um efeito colonizador sobre o Brasil e também outros países da América Latina, Henry? Não acredito que isso seja o caso, até porque, claro, a África, o termo colonização pode ser um pouco forte, mas infelizmente a África, como todos sabem, tem muitos países pequenos, com muita carência, sempre teve muita dificuldade até de governos ditadores um pouco corrompíveis, e a China acabou se aproximando realmente muito forte do continente todo. Agora, em relação ao Brasil, eu não vejo isso ocorrendo. O que realmente deve
acontecer é uma aproximação com mais investimentos de empresas chinesas no Brasil. Hoje, mais ou menos, como eu falei, o governo aqui serve um pouco de exemplo e de direcionamento do setor privado para a internacionalização. Então, se o governo entender que o Brasil é um ambiente saudável, pacífico para investimento, as empresas chinesas naturalmente vão acabar indo com mais força. Isso já ocorre, está em vários países, Sudeste Asiático também, e acredito que para o Brasil a mesma coisa. Henri, para finalizar, a tensão entre China e Taiwan, o que você tem sentido vivendo aí na China, algo que nós aqui no Brasil devamos ficar atentos? Isso é algo que preocupa, até porque a China realmente vem se reforçando muito militarmente também muitos anos, tem também uma aproximação tecnológica muito forte com a própria Rússia, né? E os Estados Unidos, eu acho que realmente tocaram num ponto onde a China não abre mão, né? Essa questão territorial, onde já tem uma aproximação com Hong Kong mesmo, que esteve sobre a gestão inglesa. Macau e Taiwan sempre foi considerado parte da China, então é algo que eles não, de forma alguma, abrem mão, né, que alguém toque nesse ponto. Eu me preocuparia bastante porque nós sabemos que, historicamente, os Estados Unidos, passando por crises econômicas, acaba tendo alguma tendência de gerar, né, algum ruído, algum atrito global, até porque a indústria bélica é algo que movimenta muito a economia, né? Então, eventualmente, isso vendo a ocorrer, certamente vai afetar o mundo todo, né? Porque a China toda vai acabar se direcionando para isso. Não acredito que Estados Unidos e até mesmo Austrália e outros países que estão próximos da região se vão ficar passivos, né? Então é algo para se preocupar, mas pelo que se conversa aqui não é nada que venha a ocorrer no próximo ano ou daqui a 2 anos, mas isso sempre ficou muito claro que a China tem por objetivo retomar, digamos assim, Taiwan nos próximos anos. Henri Oswald, presidente da Associação de Empresas Brasileiras na China para Indústria, Comércio e Tecnologia, muito obrigada por estar no Hora H do Agro, direto da China, trazendo as suas percepções, análises e informações. Volte sempre, até a próxima. Muito obrigado. Até. E agora eu tenho um recado para você. O bicho mineiro, a ferrugem e a cigarra são ameaças graves à produtividade do café. E é por isso que a Yhara desenvolveu uma ferramenta fora do comum no controle das ameaças. Spirit SC é a solução desenvolvida exclusivamente para os cafezais com uma tecnologia inédita no Brasil. Spirit atua como inseticida e também como fungicida, com duplo modo de ação e rápida absorção. E além de tecnologias contra fungos e insetos, a Yhara também tem soluções para todos os alvos e todas as fases do cultivo. Cafeicultor, chegou a hora de mandar as pragas e a ferrugem para outra dimensão. Acesse agora mesmo yhara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e saiba mais sobre a proteção duradoura para o seu cafezal. Na hora H da produtividade do café, é Yhara. Pode confiar. Muito bem, a gente segue em frente aqui no Hora H do Agro. Um estudo realizado pela consultoria McKinsey revelou que o uso de ferramentas digitais na jornada e compras do agricultor tem ganhado força. A pesquisa ouviu mais de 750 agricultores e revelou que 71% deles já utilizam canais para realizar aquisições para a safra. 58% dos entrevistados, como você vê aí na tela, indicaram utilizar ferramentas de mensagem instantânea aliadas com as compras presenciais. 13% dos entrevistados utilizam 2 canais além das compras físicas, como o uso de aplicativos de mensagem instantânea e plataformas digitais. A McKinsey também destaca que a maior adoção de tecnologias acontece entre os mais jovens e grandes produtores de grãos no Brasil. Aqui no Hora H do Agro, a gente vai voltar a tratar da digitalização desse, que é um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira. Por hoje é isso, eu agradeço demais a companhia de vocês. O Hora H do Agro fica por aqui. Até a próxima. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento